E aí família, tranquilo? Esse vídeo é uma parte 4 de uma série daqui do canal. Se tu ainda não assistiu, eu vou colocar a playlist no card acima. E pra tu que assistiu e não lembra, eu vou refrescar um pouco a sua memória. A Henry termina o exame prático e assim também com o Prota. E após isso, Gorreion oferece um banquete a eles. E pergunta ao Prota se ele poderia dizer onde ele conseguiu aquelas armas tão boas. E aí, lembrou? Então chega de enrolação e bora pro recap. A história continua na casa do Prota, onde ele estava olhando para o celular quando de repente, Henry coloca uma latinha de refri em seu pescoço e pergunta do porquê ele estar tão assustado. E ele responde que estava conversando com a Gorreion sobre o assunto anterior. E em seu pensamento ele fala que ficou com o pé atrás de apresentar Kang Xiao, por causa do efeito borboleta, mas que essas preocupações não iam levar a lugar nenhum. E nesse momento Henry diz que Gorreion era uma pessoa gente fina. E o Prota começa a lembrar de quando ouviu o pedido dela. Ele tinha ficado com preocupações e dúvidas, mas como Henry havia dito, Gorreion era uma boa pessoa, e até o momento, diferente do que ele havia pensado, ela não demonstrou nada além de boa vontade, e era diferente da Gorreion que ele havia conhecido, que passou por todos os tipos de dificuldades. Então, levando isso em consideração, ele acabou julgando que ela era alguém que podia confiar. Henry pergunta ao Prota se ele estava estudando para o teste final, e o Prota responde que estava pesquisando, já que eles tinham avisado onde o teste iria acontecer. Por isso, ele estava juntando informações para que eles possam concluir a missão sem problemas. E Henry diz que tinha algo para falar para ele. E ela agradece por tudo que ele havia feito, por todas as coisas que ele fez, mas ela nem sabe. E o Prota pergunta se ela tinha ficado bêbada ou algo do tipo, e ela responde que estava falando sério. E o Prota continua falando que não sabe sobre o que ela estava agradecida, mas que era melhor ela agradecer depois que terminarem o exame. Mudando de cena, na montanha Goanak, era onde o exame final dos caçadores iria acontecer, e o objetivo era completar uma dungeon com 2 participantes selecionados aleatoriamente, e a pontuação final depende do quão bem você ajudou e cooperou com seus aliados, pois a contribuição decidiria se eles iriam receber uma recompensa ou não, e obter uma recompensa normalmente é o critério necessário para passar no exame. E o instrutor começa a chamar os participantes, começando pelo Prota, o loirinho chamado de Hellmansou, e o cara animado de Kang Daeho. E o instrutor continua dizendo que os 3 iriam fazer o exame final juntos, e o tempo limite era de 3 horas, e eles só podiam usar um tipo de arma, e podem usar apenas os itens consumíveis que eles entregarem. E também, eles tinham 30 minutos para planejarem uma estratégia antes do início do exame. O Prota olha para Hellmansou e percebe que ele era um mago, que era uma coisa bem rara. Porém, ele nunca tinha ouvido sobre ele em sua vida passada. Agora, Kang Daeho é alguém que foi bem conhecido em sua vida anterior. Um caçador que, no lugar de espadas ou arcos, usava as mãos. E o Prota pensa que era uma surpresa de encontrar com um caçador que será conhecido no futuro como o Rei dos Punhos. E o Prota começa a dizer que, na opinião dele, eles deveriam escolher as estratégias que mais se adequam a partir das posições em que eles estavam. E por isso ele pergunta se eles tinham alguma sugestão. E vendo os dois, o Prota pensa que pelo andar da carruagem ele vai ter que ser o líder. Então eles começam a entrar na dungeon e uma janela de notificação aparece, dizendo que eles tinham de limpar o antro das formigas da montanha. E o Prota começa a lembrar que depois de terminar a reunião, o posicionamento de cada um havia se decidido. O Hellmansou ia ficar na retaguarda por ter um grande alcance de ataque. O Prota ia ficar na contenção no centro, dando as ordens. E Kang Daeho ficaria na vanguarda. E o Prota olha para Daeho e percebe que ele estava meio recuado. E lembra que normalmente as pessoas ficam assustadas ao entrarem na dungeon pela primeira vez, igual o desesperado do Hellmansou. E ele fala para o Prota se eles realmente iam o proteger. E o Prota responde que era óbvio. E ele continua dizendo que ele era muito importante, e caso algo acontecesse com ele, a vida deles estariam acabadas. E Daeho pergunta ao Prota se eles podiam largar ele naquele lugar. E o Prota só responde que apenas eles dois já eram mais que o suficiente para terminar a sessão inicial da dungeon. E assim, eles começam a adentrar mais a fundo. E Hellmansou pergunta se realmente eles iam deixar ele ali. E o Prota fala que ele deveria deixar os acessórios dele com o supervisor, pois senão os monstros iam saber a localização deles. E Hellmansou diz que não podia deixar com eles, pois senão o supervisor com certeza ia roubar, já que era itens de alto valor. E o supervisor fica meio irritado, e fala que as ordens do líder do grupo eram absolutas durante as subjugações das dungeons. E Hellmansou começa a se aproximar do Prota,
e fala que ele estava de complô com o supervisor para tentar roubar os itens deles. E o Prota se vira e o ataca, porém, para o ataque quando ia acertar, e Hellmançou cai de joelhos, e o Prota aponta a lança para ele e diz que só ia falar mais uma vez, que era para ele deixar os acessórios deles para trás com o supervisor. E ele concorda. E o supervisor, que viu tudo aquilo, começa a pensar que ele fez movimentos naturais e rápidos, sem mesmo dar a chance de reação, e até calculou a distância para intimidá-lo. E ele lembra que tinha ouvido sobre um candidato que passou no teste estricto com uma pontuação perfeita e com o menor tempo no exame prático. Um pouco mais adentro na dungeon, o Prota pensa consigo mesmo que algo estava estranho, pois já fazia algum tempo que eles tinham entrado na dungeon, mas ainda assim não tinha aparecido um monstro sequer, e até o musgo que as formigas da pedra comem foram deixados para trás. E o Prota lembra que existem supervisores que criam secretamente situações inesperadas para avaliar como os candidatos vão lidar com elas. E enquanto o Prota estava perdido em seus pensamentos, Daeho fala para eles esperar um pouco, pois alguma coisa estava errada. E assim, eles notam um grande buraco no chão. E o Prota pensa que nunca tinha visto uma coisa daquelas enquanto limpava a caverna das formigas em sua vida passada. E que uma situação inesperada por um supervisor seria um problema mais simples de resolver do que uma coisa daquelas. E de repente Hellmançou começa a escorregar e cai no buraco. E o Prota fala para ele não se mover. No entanto, ele começa a se desesperar e diz que tinha alguma coisa puxando os pés dele. E no mesmo instante aparece uma formiga gigante que começa a puxá-lo para baixo. E assim o Prota pula, e juntamente mais atrás, Daeho também, dizendo que eles deveriam salvá-lo. E mais ao fundo o supervisor grita dizendo para eles não fazerem aquilo, pois aquele lugar não faz parte da área dos testes. Então, várias janelas de notificação aparecem dizendo que eles eram os primeiros a entrar na dungeon secreta. E uma missão secreta havia sido gerada. E o objetivo era concluir a dungeon Caverna do Devorador de Formigas. Já dentro da dungeon, Daeho puxa o Prota, tirando ele do buraco. E o Prota pergunta se ele tinha ouvido aquilo de antes, e Daeho responde que sim. Então, os dois olham para frente e percebem que tinha entrado numa dungeon oculta. Daeho começa a dizer que tinha ouvido uma vez que aconteceu uma situação inesperada na dungeon, mas que não era naquele nível de agora. E o Prota concorda, e diz que a reação do supervisor também não era falsa. E ele pensa que a dungeon das formigas na sua vida passada não tinha um portal secreto. E ele se pergunta se era algum tipo de efeito borboleta. E de repente Hellmançou dá um grito. E o Prota fala que ele ia ficar bem por um tempo, porque as formigas têm os hábitos de armazenar as presas vivas. E Daeho diz que então ele só precisava esperar pelo supervisor. E o Prota diz que a entrada da dungeon foi fechada, e por isso não era bom eles contarem com isso. E então, ele olha para Daeho e começa a pensar que ele estava certo em estar preocupado, já que é uma dungeon na qual eles nunca exploraram, e tinha apenas eles dois para concluir. Porém, o Prota tinha um objetivo pelo qual ele tinha pulado até aquela dungeon, e ele era o Elixir, que é a recompensa que se ganha ao concluir a dungeon secreta pela primeira vez. Pois, após ser concluída, a dungeon recompensará os caçadores de várias maneiras, e entre elas, há a chance de obter o Elixir como recompensa. E ele tem o efeito de aumentar a habilidade de um caçador, então qualquer um gostaria de ganhar ele. Embora possa parecer suicídio, se um é um rei do punho e o outro é um regressor, então a aposta muda. O Prota fala a Daeho que embora fosse perigoso, se eles puderem salvar Hellmançou, eles deveriam ao menos tentar, pois salvar e proteger aqueles que estão em perigo é um trabalho de um caçador verdadeiramente digno. Então, Daeho grita que ele estava certo e pede desculpas por ter hesitado. E ele diz ao Prota que deixaria o papel de comandante a ele. E o Prota fala que estava na hora de começar a subjugação da caverna do Devorador de Formigas. Mais ao fundo na dungeon, eles estavam derrotando as formigas, porém Daeho pergunta ao Prota por que dos corpos das formigas estarem se movendo. E o Prota responde que são os cadáveres que a formiga devoradora comeu, que estavam virando formigas zumbis e formigas fantasmas. E Daeho começa a pensar que, ao contrário das suas preocupações, a luta estava indo muito bem. E ele se pergunta se tinha ganhado uma força sobre-humana por ter ficado nervoso ao entrar numa dungeon secreta pela primeira vez. E no mesmo momento, o Prota fala que tinha mais duas atrás, e então ele derrota as duas facilmente. E Daeho se pergunta se foi por causa do Prota, pois sempre que um ataque surpresa acontece, a lança e um comando do Prota surge para tirar eles da crise. Era como se ele experienciou incontáveis batalhas.
E novamente o Prota grita avisando que tinha mais 2 formigas atrás. E Daihou em sua mente diz que ele era alguém confiável. Um pouco depois, o Prota comenta que se ele não estiver errado, o salão do boss estava bem próximo, e por isso Realmançon também deveria estar por perto. E Daihou diz que embora ele fosse um babaca, ele esperava que nada de ruim tivesse acontecido com ele. Então, eles avistam Realmançon, porém, quando o Daihou estava se aproximando dele, algo sai do chão e prende sua perna, e deixa de cabeça para baixo. Ele fala para o Prota ficar tranquilo, pois ele tinha um mana ao redor do corpo, mas que ele não ia durar por muito tempo. E assim, o Prota ataca a formiga, mas ele percebe que ela era muito dura, até mais que o Golem do exame prático. E ele começa a pensar que deveria encontrar a fraqueza do Devorador de Formigas. E como ele havia lutado com vários monstros, ele se esforçou bastante para memorizar cada um deles. E pelo que ele lembra, as das formigas devoradoras eram as antenas. Então ele parte em direção à formiga com a lança embanhada de mana e corta a antena, fazendo com que a formiga solte Daihou. E o Prota pergunta se ele estava bem, e ele confirma que sim. E o Prota continua dizendo que tinha de dar um jeito de arrancar a formiga do chão antes que ela se esconda de novo. E Daihou pergunta como raios eles iam fazer aquilo. E o Prota fala que ele conseguiria, pois sabia que ele era forte. E nesse momento, Daihou tem um flashback de todas as vezes que foi humilhado por usar os punhos e ser chamado de fraco sem habilidades. E então, ele lembra do Prota, falando que o estilo de luta que ele tinha era bem legal e era o melhor caçador que ele já tinha visto. E após esse flashback, ele se levanta e diz que ia fazer aquilo pois confiava no que o Prota tinha dito. E ele começa a se posicionar e agarra a formiga, e começa a usar todas as suas forças para levantá-lo do chão, e ele consegue tirá-lo. E Daihou percebe que ele não tinha nenhum casco na parte que estava no chão. E no mesmo instante, o Prota fala que Daihou tinha feito um bom trabalho, e que agora era a vez dele fazer o serviço. E eles pensam que estava na presença do Rei dos Punhos, por isso ele não podia matar o monstro de qualquer jeito. Então, ele pula e corta a formiga, e Daihou surpreso olha para o Prota, e ele diz que eles formavam uma boa dupla. Mais tarde, após eles terminarem a dungeon, uma mulher entrega licenças de caçadores oficiais a eles. E o Prota pensa que, mesmo depois de muitas reviravoltas, ele havia passado nos exames e finalmente tinha se tornado um caçador oficialmente. Embora seja um passo para mudar o futuro, ele não deveria esquecer que era só o começo. E de repente, a pulseira de mano dele começa a brilhar, e ele começa a se perguntar o porquê, já que a sirene não tocou avisando de uma rachadura dimensional. E olhando para o lado, ele vê a bolsa de Onrye voando, e algo começa a sair da bolsa, e ele percebe que era um pirulito, e se pergunta quem poderia usar a mana daquele jeito. E então, ele lembra que era a mesma coisa de quando a casa havia se desmoronado, e quando o touro foi derrotado. A magia de Cell-Ha se tornou tão forte que ficou fora de controle. De noite, já na casa do Prota, Onrye fala que aquilo talvez não tenha sido a magia de Cell-Ha, e o Prota pergunta o que exatamente tinha acontecido no dia em que a casa havia desabado. E Onrye responde que Cell-Ha tinha perguntado onde o pai dela estava. Então ela começou a chorar quando ela havia dito que não tinha como vê-lo, e assim a casa desabou. E o Prota pensa que então foi por esse motivo que Onrye foi atrás dele. E dessa vez foi apenas um objeto flutuando, e com base no que o Prota tinha visto, ela tinha habilidades iguais a de um mago. Não, algo mais do que um mago comum. Ela seria capaz de usar magias muito mais poderosas. E o problema é que ela não estava usando esse poder conscientemente. E parece que as habilidades dela são ativadas dependendo das emoções. E o Prota fala em Onrye que, pelo que ele tinha visto, parecia que as habilidades de Cell-Ha podem ter começado a reagir às emoções dela. E Onrye pergunta o que ele queria dizer. E o Prota responde que a mana de Cell-Ha estava se tornando cada vez mais forte na medida em que ficava fora de controle. E Onrye começa a se perguntar o que ia acontecer com Cell-Ha a partir daquele momento, pois nesse ritmo, alguém pode acabar em perigo juntamente da Cell-Ha. E o Prota fala que não era como se não tivesse uma maneira de ajudá-la. E em seus pensamentos, o Prota sabia que esse dia chegaria eventualmente, já que desde a sua vida passada, o poder da Cell-Ha explodiu, e ele também não sabia o que fazer naquela época. No entanto, ele não sabia que dessa vez seria tão cedo. E o Prota começa a dizer que uma das razões pelas quais a mana da Cell-Ha se tornou tão sensível foi por causa que a mana ao redor dela é escassa, e por isso, ele só precisava levar ela a um lugar onde haja mana abundante. E Onrye tenta lembrar de lugar onde tinha uma mana. Então, ela se lembra, e o Prota fala que era aquilo mesmo que ela havia pensado. Há apenas 2 lugares cheios de mana, a dungeon ou o campo.
Henry começa a gritar com o Prota perguntando se ele era louco, pois Seoha poderia se machucar. E o Prota começa a dizer que ele também não queria levá-la para lugares tão perigosos. E lembra que, embora ela possua talento para se tornar o boss final no futuro, atualmente ela é apenas uma criança de 5 anos. E para evitar o que vai acontecer com ela no futuro, ele precisava levá-la para enfrentar o perigo cara a cara. E se ele enviasse Seoha para um lugar perigoso, isso provavelmente mudaria algo no presente e no passado. Enquanto estava em seus pensamentos, Henry pega nas mãos do Prota e pede desculpas, e fala que provavelmente ele tinha pensado bastante naquilo e tinha chegado naquela conclusão. E o Prota diz que não estava querendo fazer a Seoha lutar contra os monstros ou algo assim, pois eles iam fazer aquilo, e Seoha apenas iria até lá. E Henry diz que as dungeons e campos são propriedade das guildas, e eles não são loucos de deixarem uma criança entrar. E o Prota lembra de alguém, e ele fala que ia pedir ajuda de uma conhecida. Mudando de cena, Henry pergunta se aquele não era o local de entrada para a Casa das Espadas Goryo. E no mesmo momento, Goryeon chega, toda alegre e sorridente, e pega Seoha. E o Prota diz que precisava de um favor dela. E Goryeon fala que era melhor eles entrarem para conversar. E que a casa dela não era tão longe assim, era apenas depois das escadas. Já na casa da Goryeon, Henry e o Prota estavam acabados em cima da mesa, após subirem 3 km de escada. E o Prota fala que o quarto da Goryeon era meio infantil e um pouco moderno, apesar de ser uma casa tradicional do lado de fora. E Henry fala para Goryeon que não sabia que ela era neta do Santo da Espada. E ela responde que os caçadores iniciantes não a poderiam reconhecer, e não era como se ela tivesse se tornado uma caçadora por fama. E ela pergunta ao Prota de que favor ele precisava. E o Prota pergunta se eles poderiam usar o campo que a Casa das Espadas Goryo tinha, pois ele sabia que existem campos que os membros da guildas dela usavam. O Prota começa a explicar que as rachaduras são classificadas em 3 categorias principais. Rachaduras únicas, que geram monstros e depois desaparecem. Rachaduras corrosivas, aquelas que assumem prédios e criam dungeons. E rachaduras permanentes, que são o oposto de rachaduras únicas, que não desaparecem e geram monstros em intervalos regulares. E os campos se referem a uma área onde há muitas dessas rachaduras permanentes. E o Prota pergunta se eles poderiam usar os campos sozinhos, e ela responde que era possível e que ia encontrar um horário onde os estagiários não estivessem usando. E o Prota agradece, e Goryeon diz que ele não precisava, já que ele havia apresentado ao Kang Sheol, e por isso ela só estava retribuindo o favor. E em seus pensamentos, o Prota estava preocupado caso não conseguisse a permissão. Um tempo depois, Henry comenta que a Goryeon estava demorando, e o Prota fala que a Casa das Espadas Goryo era bem grande, e por isso ia demorar um pouco mesmo. E de repente, uma mulher chega perguntando se Goryeon estava, e o Prota responde que ela havia saído. E no mesmo momento uma pessoa pergunta do porquê ela estaria demorando tanto. E o Prota percebe que quem estava falando era o Sung So-hyun. E o Prota pensa do porquê ele teria ido até ali, e vendo com base na atmosfera da conversa, provavelmente essa era a primeira vez que eles iam conversar. E no mesmo momento, Sung So-hyun diz que tinha uma coisa para resolver antes de ir embora. E então, ele começa a levantar a sua mão e aponta para o Prota, e fala que estava na hora de eles baterem um papinho. Do lado de fora, as pessoas estavam comentando sobre Sung So-hyun, e ouvindo aquilo, ele pega em seu cabelo e joga. E o Prota pensa que como ele não era o dono da casa, então ele não poderia mandar ele embora. E Sung So-hyun começa a dizer que ele tinha ido até ali para pegar a parte da recompensa por ser o primeiro a concluir a dungeon do shopping. E o Prota se pergunta que ladainha era aquela. E Sung So-hyun continua dizendo que o caçador que descobre a dungeon tem autoridade para explorar a primeiro. E embora ele fosse entrar depois que a dungeon abrisse, tanto ele, Henry e Goryeon entraram na dungeon sem nem mesmo fazer um tipo de acordo com ele. E se aquilo se espalhasse que 2 pessoas que concluíram a dungeon estavam fazendo testes de admissão, vários problemas surgiriam. E o Prota pergunta do que ele estava falando. E Sung So-hyun fala que ele só tinha que dar uma parte da recompensa a ele. E ele continua dizendo que, como ele era o líder da Guilda dos Cavaleiros, ele também era uma celebridade com uma ótima reputação. E nada de bom viria caso ele considerasse o Prota como seu inimigo. Ainda mais para um caçador novato que nem ele, sem nenhum apoio ou reputação. E as pessoas que passavam ao redor ficavam falando dele. E o Prota começa a dizer que ele estava bem assustado naquela hora. E Sung So-hyun diz que ele finalmente tinha revelado sua verdadeira identidade. E o Prota fala que não era ele que estava irritando as pessoas, pois eles estavam em uma situação perigosa naquela hora, e ele simplesmente tinha fugido com os rabos entre as pernas. E o Prota continua dizendo que,
entendeu por que a Gorreion tinha dito aquilo naquela hora, que ele não era qualificado para ser um caçador. Voltando ao quarto da Gorreion, ela chega avisando que conseguiu a permissão para eles entrarem no campo, e ela pergunta onde o Prota estava, e Yeon-hye responde que um caçador chamado Sung So-hyun tinha chamado ele para fora para conversar. Yeon-hye começa a se perguntar se ele ia ficar bem, já que desde que ele tinha começado a treinar, ele não havia descansado, e no dia anterior, ele tinha ficado a noite inteira pesquisando sobre o campo, e por isso ele pode estar um pouco mais cansado do que parece. E então o Prota se aproxima e ataca Sung So-hyun, e ele começa a pensar que não poderia ter deixado o Prota dar o primeiro ataque porque ele estava sendo empurrado para trás. Pois quando ele tinha lutado contra a Aranha da Terra, não, ele estava sendo mais empurrado do que quando ele lutou contra a Aranha. E de repente o Prota se aproxima, e em seus pensamentos o Prota fala que Sung So-hyun era um caçador pretensioso, porque ele não só tinha bons reflexos e agilidade, mas as técnicas de esgrimas extraordinárias. No entanto, como ele era só iniciante que nem praticou por 10 anos, ele ainda não era bom o bastante. E o Prota começa a se perguntar do porquê ele estar lutando a sério com ele. E no mesmo instante ele bate na espada de Sung So-hyun e a levanta. E o Prota pensa que deveria derrotar ele ali, pois se ele tinha ido até a Gorreion e depois até ele, significava que após aquilo ele iria até Yeon-hye. E como ele era uma pessoa que mistura mentiras com a verdade, ele era uma ameaça a ela. E no pior dos casos, ele vai acabar tentando recrutá-la para sua guilda. E se isso acontecer, as coisas vão ser igual ao que foram antes da sua regressão. E por isso, ele tem que garantir que Sung So-hyun não procure mais por ela. No entanto, de repente ele se sente tonto. E ele começa a se perguntar se ele tinha se esforçado demais. E por que isso tinha que se acontecer justamente agora? E Sung So-hyun pensa que ele tinha avançado com uma expressão assustadora. E que provavelmente ele tinha ficado sem vigor porque usou mana demais. E fala que teve sorte, e ele percebe o que ele havia falado. Mas agora talvez fosse a hora perfeita de se livrar do Prota. E se ele se esconder as evidências dizendo que foi um acidente de treino e doar o dinheiro para encobrir tudo, com certeza ele iria se livrar dessa vez também. E de repente a espada dele voa, e quem tinha feito aquilo foi ninguém menos que o Santo da Espada. E ele começa a dizer que embora aquele lugar seja um local onde muitas pessoas treinam, a espada que ele estava brandindo tinha passado dos limites, e por isso era bom ele ir embora. Mas ao fundo, Yeon-hye e Gorreion notam o que estava acontecendo. Yeon-hye pergunta ao Prota se ele estava bem, e ele responde que só estava cansado. E o Santo da Espada começa a dizer que, embora encurralar o inimigo em um canto seja uma boa estratégia, parecia que ele mesmo se encurralou. É uma boa ideia ficar imerso no treinamento, mas que ele também não deveria esquecer que descansar faz parte do treino. E sobre o campo, ele dava autorização para eles entrarem. E o Prota pensa que o Santo da Espada não era alguém que age com malícia. E talvez ele estivesse nervoso sem motivo, com medo por conta do que aconteceu antes da sua regressão. E ele fala que talvez fosse melhor ele descansar um pouco. Mudando de cena, já no campo da Casa das Espadas Goryeo, Yeon-hye pergunta ao Prota se ele estava bem, e ele responde que graças aos cuidados dela, ele estava em seu auge. E ele pensa que agora o mais importante é a batalha deles. Yeon-hye fala que ao contrário da dungeon, o campo não dispara o alarme. E o Prota pergunta se ela tinha olhado as notas que ele tinha escrito para ela. E ela diz que entendeu tudo o que estava escrito, por isso eles vão conseguir limpar o campo sem problemas. E o Prota pergunta sobre Seo-ha, e Yeon-hye responde que a Gorreion estava com ela na entrada. E o Prota fala que nesse caso eles poderiam relaxar e focar na batalha. E Yeon-hye diz que eles deveriam acabar com aquilo rapidamente, pois estava com saudades já da Seo-ha. E o Prota fala que estava com inveja da Gorreion, pois ela deveria estar se divertindo muito enquanto brinca com Seo-ha. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Beleza, falou e fui!